Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, pois vamos começar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras, pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30, com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras, também às 19h30, e às quartas-feiras, às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, acesse lá, você encontrará este que é o nosso programa de número 93 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão da Universidade e da Câmara, como foi dito, que tem o firme propósito de aproximar Universidade e Comunidade. Assim começamos. Tudo bem, Renata, como vai? Tudo bem. E você, professor Josivaldo? Tudo em paz com você? Tudo jóia. Prazer estar aqui contigo novamente. O mesmo. E hoje nós recebemos para a entrevista da semana o Aloysio Bozzini. Aloysio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Josivaldo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, Tá. obrigado. Vamos para os nossos destaques da semana. Nós temos uma série aqui. No fundo, eu vou comentar, não, eu vou citar, levanto a bola para vocês, então fazer os comentários, tá ok? Vamos começar pelo ranking, para variar um pouco. Eu sempre falo pro pessoal de casa que o professor Josivaldo adora ranking, né? Você sabe que eu perdi a modéstia com esse negócio de ranking. Eu não trazia, às vezes ficava meio acanhado, porque eu sempre gostei mesmo. Mas é legal, Mas aí eu fiquei detido, vamos dizer. Agora eu resolvi fazer com mais frequência. Nesse caso específico, é um ranking de universidades pelo mundo. Ele sai anualmente. Neste caso, envolveu 916 universidades, é o ranking da QS, e ela lista a competência ou a eficiência, vamos dizer assim, dessas universidades, né? São apenas 916, e a sua capacidade, né, de entregar aquilo que produz. E a USP, a Universidade Paulista, pulou 23 posições e atingiu uma colocação recorde na edição de 2016 deste ranking, né, passando agora para a posição de número 120. No fundo, nos últimos anos, a USP vinha entre altos e baixos, e agora passa para a posição de número 120. Ainda não temos universidades brasileiras entre as 100, e a Universidade da América Latina, que ficou entre as 100 melhores universidades do mundo, de acordo com esse ranking, é a Universidade de Buenos Aires, na posição 85. Tá? Eu posso citar aqui as 10 primeiras, e aí a gente abre o nosso comentário. Né? Em primeiro lugar ficou o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em segundo lugar, Stanford. Terceiro, Harvard. Quarto, Cambridge. Tecnologia da Califórnia em quinto. Oxford em sexto. College de Londres em sétimo. Oitavo, Zurique, Tecnologia de Zurique. Em nono, College de Londres. E décimo, a Universidade de Chicago. Nestas, nós temos 5 americanas, 4 do Reino Unido e uma da Suíça, a Tecnologia de Zurique. Nesta edição, 11 universidades brasileiras estão entre as 700 melhores no mundo, e a Universidade Federal de São Carlos ficou entre as 700, vamos dizer, na posição de número 700. Ok? Comentários? Você. Josivaldo, essa questão do ranking ela é extremamente importante, né? Haja visto que é através da educação, do ensino superior. Eu lembro o Japão, por exemplo, quando ele foi destruído, né, a cidade de Hiroshima e Nagasaki, o investimento foi muito forte, inclusive, além do ensino básico, né, nesse país, houve um investimento muito pesado na questão das pós-graduações, na criação de cursos de graduação no Japão. E, obviamente, nos Estados Unidos, né, um país desenvolvido, assim como o Japão, um investimento forte, né, dentro desse setor. Obviamente relacionado com a questão de produção científica, de extensão, né, de produção acadêmica, de contratação de novos docentes. E a USP ela tem feito, né, assim como o UFSCar, né, investimentos nessa área.
Mas, lamentavelmente, né, pelo que a gente analisa agora do atual presidente, né, alguns cortes, né, com relação à contratação de professores na área de educação. Ou seja, a gente poderia estar investindo mais na criação de novos cursos e de investimentos na pós-graduação, para a gente começar a ter um ranking, né, começar a subir, Renata, nesse ranking. E, pelo contrário, a gente vê, dentro de uma proposta atual, paralisação de contratação de docentes. Ou seja, a gente que tem uma perspectiva de crescimento e temos que crescer, né, a gente vê, por exemplo, um discurso onde barra-se contratação por 20 anos, né? Ou seja, investimentos baixos nesse setor. Eu acho que a USP estar eu acho que é uma honra para o Brasil ter a USP dentre essas, nessa posição, nessas universidades. Eu acho que é esperado porque é uma das universidades mais antigas do Brasil, né? Pelo menos da nossa área da biologia. Eu sei que vieram professores da Europa para começarem o curso de biologia, né? Numa época que nós não tínhamos naturalistas no Brasil. Então, é uma universidade muito antiga. E eu penso que a UFSCar, levando isso em consideração, a UFSCar é mais jovem, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Eu digo, dentro das universidades, né? É uma pena que realmente as políticas voltadas para a educação não nos favoreçam, né? Mas vendo os trabalhos dentro das universidades, eu penso que a UFSCar ela está no caminho certo, né? É uma das 11 que está no ranking e é uma universidade forte em relação à extensão, né? Haja visto este programa e outras atividades que a gente faz. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Se a gente puder contar com o apoio, né, do governo federal, talvez a gente consiga alavancar melhorar. mais e mais. Um outro detalhe, viu, Josivaldo, que a Renata, né, colocou, é a questão do investimento dentro da USP, né? Hoje a gente tem, por exemplo, dentro das universidades do estado de São Paulo, a Unesp é aquela que tem maior número de alunos e docentes e campus. Porém, é a que recebe menos investimento do governo do estado de São Paulo. Então, acho que há uma distribuição entre as universidades, por exemplo, do estado de São Paulo, Unicamp, USP, Unesp, desigual. Obviamente, a parte de recurso é um fator importante, claro, né, claro, para ela atingir um ranking talvez acima das outras. Claro, claro. Não, isso é importante. E o ranking, a gente sempre comenta aqui, até brinca, ele é um avaliador, ele tem lá seus problemas, tem seus defeitos. Num caso específico, quando o investimento na universidade, estou falando investimento de toda a ordem, né? Não só o financeiro, ele é ampliado e tal, o ranking é uma consequência, vamos dizer assim, do trabalho que vem sendo feito. Eu não lembro de cabeça, em relação ao que a Renata falou, mas todas essas universidades aqui que estão em primeiro, elas têm 200, 300 anos, tá certo? A UFSCar tem 40 e pouco, 45, 46. Então, são universidades muito antigas. O primeiro programa que nós gravamos aqui, nós falamos inclusive sobre universidades e essa história das universidades pelo mundo, como surgiu e como elas são antigas. Enfim, é um processo, né? Ok? Podemos seguir? E eu tenho mais um destaque aqui, que eu acho bem interessante também, que diz respeito novamente a ranking lançado pela Folha de São Paulo. Ela avalia, é um levantamento que indica os municípios que mais entregam serviços gastando menos, né? Foi feito um sistema de pontuação em diversos municípios pelo Brasil afora, muitos municípios, milhares eu diria, né? E ficou em primeiríssimo lugar Cachoeira da Prata, em Minas Gerais, em segundo Lobato, no Paraná, terceiro Bom Jesus do Norte, quarto Águas de São Pedro, quarto lugar, primeiro município de São Paulo aparecer, né? Quinto, Cataguases, em Minas Gerais. Sexto, Cedro de São João, em Sergipe. Sétimo, Bom Jesus do Itabapoana. 8, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. 9, Fernandópolis, aqui em São Paulo. E 10º, Itapuí.
Só 2 municípios do estado de São Paulo estão nessa lista, dos 10 primeiros, claro. 2 são de Minas Gerais, alguns do Paraná. E temos 2 do Rio de Janeiro. Tem de Sergipe, no caso específico aqui de Cedro de São João. Enfim, aparece de uma forma dispersa e mostrando uma falta de relação, isso que mais me chamou a atenção, entre situação econômica do local e eficiência de utilização dos recursos. Isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Por exemplo, os municípios do Rio Grande do Sul, né, uma região em tese mais desenvolvida, em tese, né, eles não foram bem avaliados, né, de um modo geral. E São Paulo, por exemplo, não aparece aqui de uma forma densa, né, pelo menos nas primeiras colocações. Gostaria de citar Araras, nossa cidade, ocupando a posição de número 1034. Né? E vamos falar de algumas cidades aqui do entorno, por que não? Né? As cidades da nossa região, como Leme, na posição 1423, atrás de Araras, portanto. Conchal, 1063. Cordeirópolis, na posição 788, e Rio Claro, na posição de 1665. Isso é um ranking importante, considerando que... O momento que nós estamos vivendo, nem passa pela minha cabeça longe disso, claro, né? Mas se eu fosse candidato a prefeito, eu acho que eu ia visitar, conhecer um pouco mais o que tem a administração desses municípios, sei lá. É uma dica. Atenção, você que está em casa, é candidato a prefeito, talvez seja uma alternativa aí, não sei. De repente, uma dica do nosso programa, tá certo? Comentários, por favor. Josivaldo, eu acho interessante, né, só fazendo um gancho que você falou agora há pouco, acho extremamente a visitação desses municípios para ver o que está dando certo, o que está dando errado, na questão de oferecimento de saúde, geração de emprego, acompanhamento, por exemplo, dessa questão de emprego hoje, que é muito séria. Relevante, né? Né? E a educação. A educação, o município, por exemplo, ele cria o distrito industrial, ele oferece suporte para as empresas chegarem. Eu acho extremamente importante saber o critério. E acho também, e acredito nisso, que hoje a tecnologia que nós temos, a tecnologia informática, né, ela está entrando dentro desses municípios. Seria até uma questão interessante para ver se esses municípios estão hoje de uma forma integrada, né, dentro dos vários setores, sabendo o que um setor está fazendo para haver um diálogo entre eles, no sentido de um investimento aqui pode surtir efeito na educação. Por exemplo, uma secretaria de meio ambiente, ela pode propor alternativas, oferecer um serviço que isso venha a reduzir, por exemplo, gastos na saúde. Sim. Uma ciclovia, por exemplo. Então a gente poderia, né, seria até interessante a gente saber quais são os critérios. Legal. E não me assusta, por exemplo, essa questão de cidades mais localizadas na região, por exemplo, Nordeste, está com um ranking melhor do que as cidades do Sul e Sudeste. Porque a gente tem observado, pelo menos nesses 20 anos, né, um forte investimento lá. Ou seja, uma captação de verba, talvez pela administração pública, maior. E seria interessante, até a gente ver, Josivaldo, uma questão de corrupção, que eu acho, que eu acho importante. Claro. Porque como é que está, por exemplo, o índice de corrupção em cada município? Será que isso não repercute no oferecimento de um serviço prestado? Para onde que está indo o dinheiro que deveria ser investido numa área? Até a própria credibilidade do poder público, né, no caso específico. Pois não, desculpa. Não, imagina. É isso que eu ia comentar, porque às vezes um município não está tão bem ranqueado, vamos dizer assim, mas ele oferece tudo de excelente qualidade, só que foi gasto muito, né? Então ele não foi eficiente, ele forneceu o que a população precisa, no entanto, gastou-se mais do que precisava. Né? E eu acho também que a questão da eficiência tem a ver com os mandatos. Né? Então, as pessoas são diferentes. Né? A gente, no próprio ambiente de trabalho, a gente vê que cada um de nós tem habilidades. Né? Então, a equipe que está administrando o município naquele período tem determinadas habilidades. Né? Então, eu acho que tem, primeiro, a questão da corrupção e, segundo,
as habilidades dos administradores também. Eu acho que isso deve ser levado em consideração. Né? Eu acho um ponto importantíssimo isso, Renato, porque o que a gente observa, por exemplo, na condução, na gestão do município, geralmente fica polarizado entre uma ou outra família. Isso acaba repercutindo no oferecimento de um serviço. Quando entra um político que é diferente de um outro político, simplesmente ele abandona ou critica a ação de outro. Não há um continuismo. Descontinuidade, né? Que deveria também ser um critério para a gente observar também. Claro. Vamos à Cachoeira do Prata visitar lá para saber o que tem, dúvida. Quem sabe? Talvez não seja tão distante daqui, eu não sei onde fica, mas eu fiquei extremamente curioso porque nós suscitamos vários aspectos aqui que geram dúvidas muito saudáveis, né? E talvez a gente chegue na cidade e veja que ela não é nada de tão extraordinário. E talvez a verba destinada não seja tamanha. Não, tão volumosa. Isso é dito regularmente, né? Eles falam que os recursos que estão sendo aplicados de um modo geral, é um critério de eficiência, ela nem gasta tanto, né? Mas entrega bastante. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Aloysio Calzoni Bosini, que é um italiano, isso, né? Sim. Nascido em São José do Rio Pardo. São José, natural de São José do Rio Pardo. Ele que fez graduação em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas na Unesp de Rio Claro, na área de Ecologia, e bacharelado em Ciências Jurídicas na FADISC, em São Carlos, Direito Ambiental. Faz graduação em licenciatura em Física na UFSCar Araras e fez mestrado em Gestão Integrada de Recursos Naturais na Unesp de Rio Claro, no Centro de Estudos Ambientais, na área de Direito Ambiental. Atualmente é doutorando em Tecnologia Ambiental na UNAERP, em Ribeirão Preto, na Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e professor na Uniararas, aqui na cidade de Araras, e no Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, a Unifeg, em Minas Gerais, no Departamento de Biologia, na área de Ecologia e Direito Ambiental. Aloysio, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, e ele vem falar para nós sobre a PEC 65, um item que afeta a todos nós, direto ou indiretamente. O que é a PEC 65? Primeiro vamos saber a origem dessa PEC. A PEC é uma proposta de emenda constitucional, né? Está regido pela Constituição, regulamentado pela Constituição, né? E mudar uma Constituição, eu acho importante, né, para quem está nos ouvindo, saber primeiro o que é esse instrumento, né, Josivaldo? Mudar a Constituição, que é o documento maior que nós temos no Brasil. Carta Magna? É uma coisa assim, que precisa de um trabalho intenso. Então não é qualquer pessoa que muda, né, que apresenta uma proposta de emenda constitucional. Ela pode ser apresentada ou no Senado, né, ou na Câmara dos Deputados. Como é que apresenta isso? Você tem que pegar 1/3 de assinaturas, né, para uma proposta de emenda constitucional. A partir daí, tendo esse 1/3, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, é escolhido um relator, né, em função dessa PEC, que a gente fala, né, nessa proposta de emenda constitucional. A partir dali ele dá um parecer, né, é votado o parecer dele dentro da comissão e volta para o Senado, caso a PEC tenha surgido no Senado. Né? E ali dentro, Josivaldo, como a gente vai mudar um documento maior, precisa ter 3/5, né, dos representantes, ou do Senado, se ela nascer no Senado, ou se ela nascer na Câmara dos Deputados, 3/5 da aprovação, em 2 turnos. Tá. E a 65 propõe o quê? Tá. Essa 65, se a gente observar a origem dela, né, quem propôs essa proposta de emenda constitucional foi um deputado do PDT, né, ele chama Assir Agurgax, né, ele é do Norte, ele estava envolvido com a construção da BR-319, que é a BR que corta
né, a nossa floresta amazônica. A Transamazônica? A Transamazônica. Sim. Ele é um senador daquela região, então essa PEC 65, né, de 2012, ela tem como liderança esse senador, cuja família tem uma transportadora, né, de ônibus. Quer dizer, não tem nada a ver com a Transamazônica, né? E aí eles precisavam cortar algumas unidades de conservação. E aí, quando eles chegavam na unidade de conservação, o que acontecia? Eles precisavam de licenciamento para alteração dessa unidade, né? Como ele viu que existia trâmites, né, burocráticos nessa PEC, né, na legislação, o que ele fez? Ele está entrando com ele está somando um artigo na Constituição. Se a gente pegar lá o capítulo de meio ambiente, né, o artigo 225 que fala sobre meio ambiente. O único artigo, né? É o único artigo, né, que nós temos. Ele está acrescentando um parágrafo 7º que vai falar o quê? Né? Que não há necessidade do licenciamento ambiental. Ou seja, há um instrumento hoje legal que é o estudo de impacto ambiental, seguido do relatório de impacto ambiental. O EIA-RIMA é um instrumento. Sei, mas isso serviria para todo e qualquer caso ou só especificamente para essa região? Não, para todo e qualquer caso. E aí o que acontece? Havendo a entrega desse instrumento, que está na Política Nacional do Meio Ambiente desde 1981, havendo a entrega desse instrumento, não poderia ou não haveria necessidade do órgão público administrador licenciar, ou seja, avaliar esse instrumento. Então há um interesse, obviamente, muito particular do senador com relação a uma atividade que pode alterar o meio ambiente. Mas isso aí aconteceria a seguinte situação: o interesse dele numa especificidade acabaria irradiando para interesses, vamos dizer, de outros com a mesma postura, vamos chamar assim, em outros lugares do Brasil. O que se torna perigoso nesse caso, mais perigoso ainda nos outros, não é isso? Só para a gente trazer para o nosso município. A gente falou de uma unidade de conservação, mas, por exemplo, vamos supor que Araras venha a instituir um novo parque industrial ou um aterro, né, de lixo, aterro sanitário. Nesse sentido, não haveria necessidade do licenciamento ambiental, ou seja, da administração pública do Estado, ou no caso das licenciaturas, dos licenciamentos municipais, aprovar o estudo de impacto ambiental. Isso é muito perigoso, né? Ou seja, o que é mais perigoso, Josivaldo, é a questão do estudo de impacto ambiental. O que ele é? Ele é um instrumento. Quem faz esse instrumento? Porque uma empresa particular, né, ou uma instituição pública, no caso da prefeitura, ela pode entrar com uma atividade. E aí o que acontece? Esse estudo de impacto, quem oferece são empresas privadas, né? Ou seja, a gente sabe o quanto que é viciado esses estudos. Nós temos casos onde o estudo de impacto ele é contratado para falar que o empreendimento, que a atividade é boa, e ela não é boa. Questão da lisura, né? Posso perguntar mais? Estou perguntando várias vezes. Em que estágio está de tramitação no Congresso? Exato. A PEC, então, ela nasceu no Senado, através do senador Assir, né, que é do PDT, foi para a Comissão, né, de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele foi o relator, né, da própria PEC. E aí o que aconteceu? Foi aprovado dentro da Comissão de Constituição e Justiça, né, a forma em que ela foi elaborada, ou seja, eliminando, né, a questão dos licenciamentos ambientais obrigatórios, e mais perigoso que isso, porque esconde a publicidade da atividade, né, que pode causar impacto ambiental. E mais, fala que a partir do momento que existe o estudo de impacto ambiental, o Poder Judiciário ele não pode intervir.
ou seja, restringe de forma truculenta a ação de um poder judiciário. Então está ali, foi aprovada, dentro dessa comissão, agora vai para o Senado. Só que aí, só para a gente entender a tramitação, saiu a CIR dessa comissão e entrou o senador Randolph, do partido Rede. E ele incluiu um outro dispositivo de alteração da Constituição. E por causa dessa manobra que o Randolph deu, o que aconteceu? Ao invés de ir para o Senado para votação de 3/5 para aprovação, vai voltar na Comissão de Justiça para uma nova avaliação. Para reavaliar, né? Para reavaliar toda a PEC 65. Você... Não, é que eu estou aqui me remexendo porque é revoltante, né? Primeiro, em vários aspectos. Primeiro, porque o que motiva um político, né, uma pessoa que representa o povo, a propor esse tipo de emenda é o interesse da sua família, né? E não o interesse público, né? O interesse da sua família. Segundo, ele vai encontrar pessoas no Senado, na Câmara, enfim, que também estão preocupadas somente com os seus interesses, né? E que vão ser, como o professor Josivaldo bem lembrou, que serão beneficiadas com isso. O pessoal que está em casa, o que é uma unidade de conservação, né? É uma região com vegetação nativa, né? Com vegetação, com animais nativos daquela região, que não podem ser, essa área não pode ser mexida. Nós temos, levando em consideração o tamanho do Brasil, né? A diversidade que nós temos um baixo número de unidades de conservação. Então, a tendência mundial seria nós criarmos mais unidades de conservação e tornar o seu uso mais rígido e ainda protegê-las mais, né? Então, a gente está caminhando no sentido contrário. O que adianta nas Olimpíadas a gente fazer uma abertura como foi feita, né, falando da diversidade do país, né, vamos proteger o meio ambiente, se a gente tem essa PEC em tramitação, né? Qual que é a sua perspectiva de aprovação ou não, já que nós estamos chegando ao final do nosso programa, a respeito desse... Essa PEC, como a Renata falou, ela afronta muito as questões ambientais, porque o que a gente precisa, Josivaldo, é trabalhar com a parte de crescimento econômico, né? A gente tem que investir, trazer indústrias, etc., mas a gente também tem que trabalhar com a questão ambiental. Sustentabilidade, claro. Sustentabilidade. O que a gente vê nessa PEC é que a questão econômica ela está sobrepondo as questões ambientais. E mais que isso, ela está afrontando muito valores, né, cláusulas pétreas, né, que são causas fortes na Constituição. Por exemplo, a questão da participação popular no processo decisivo, restringir o poder administrativo em não dando o licenciamento, afastando ele, né? A questão dos princípios da precaução, do desenvolvimento sustentável, porque o que a gente espera, Josivaldo, é que as questões de crescimento econômico evoluam, obviamente, mas a gente não pode deixar de lado essas questões ambientais, que de certa forma, se a gente entrar, né, com atividades que possam causar impacto, a gente pode ter problemas né, relacionados à saúde, ao bem-estar. Sim. Né? A própria questão da dengue, eles falam, é uma questão que está aí no município de Araras e região, foi uma questão em função da degradação do ambiente. Então, avaliar essas questões são importantes. Ou seja, esse tipo de licenciamento vai fazer com que o meio ambiente seja ainda mais destruído. E sem haver, né, mais destruído, sem haver uma análise do órgão, né, administrador. Claro. E num processo viciado, porque o estudo ele pode ser contratado, né? Então a perspectiva é que a gente venha apresentar dentro da Comissão de Justiça, que é ali que está parado hoje, né, uma votação para não ser aprovada a PEC. Não sendo aprovada a PEC, ela morre ali, ela é arquivada ali. Então a gente espera uma visão de desenvolvimento sustentável, né? Legal. Esse equilíbrio. Crescimento econômico, social e com sustentabilidade é o que nós sonhamos. Aloysio, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua presença. Espero que você retorne ao nosso programa. Muito obrigado, Josivaldo. Renata, foi um prazer estar aqui contigo. Mesmo. Nos encontramos em breve, eu espero. Sim, com certeza.
E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais!